boa tarde. Estamos dando início a mais um seminário de pesquisa do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Daniel Lemos, do Instituto Oceanográfico da USP, que vai trabalhar sobre um tema muito importante, que é o pescado para a saúde. Aqui no centro nós temos a perspectiva ampla de verificar todos os fatores associados ao binômio saúde e doença, né, e como nós podemos interferir. Então, o professor Daniel se prontificou a fazer uma discussão aí sobre o tema, né, vai apresentar os dados dele e depois abriremos para a discussão. Muito obrigado, professor, por ter aceito o convite, né. Então, boa tarde, estão me escutando bem? Online também? É um prazer estar aqui no HU, instituição tão renomada, e muito mais em grupos ligados à saúde, epidemiologia, assunto que nós precisamos aprender muito dentro desse nossa perspectiva agora de um núcleo de pesquisa. Então eu agradeço uma vez mais ao professor Paulo, o grupo dele, por ter dado essa abertura. Nós temos muito a interagir com os grupos da USP ligado à questão de saúde, porque nós somos oceanógrafos, biólogos, né, que tiveram essa ideia e nos juntarmos em torno de um problema objetivo, né, uma questão, e nós nos aproximarmos, fazemos a universidade, os nossos grupos, bastante dos problemas da sociedade por meio dos órgãos de governo e também empresas. Então é nesse sentido que eu venho apresentar um tema do qual nós temos um núcleo de pesquisa, que ao longo da apresentação nós vamos comentar, né? O nome do núcleo é Núcleo de Pesquisas Pescado para a Saúde, e ele é um núcleo aprovado naquele primeiro edital da FAPESP NPOP, Núcleos de Pesquisa Orientados para Problemas, que também tem a interpretação de Centro de Ciência para o Desenvolvimento. Ou seja, um tipo de um CEPID menor com tripartite. Então seria universidade, órgão de governo e empresas. Tudo isso contratado, com suas devidas contrapartidas e sobre um tema de interesse. Então depois eu vou comentar partiu de um convite da FAPESP para nós tentarmos, então, o objetivo principal é colocar o pescado no mapa. Mas no mapa de quê? No mapa da produção, no mapa da alimentação e no mapa da saúde. E é por essa razão que eu venho aqui humildemente colocar na minha apresentação, não sou especialista em saúde, tenho muito a aprender ainda sobre isso, eu sou oceanógrafo, né, com pós-graduação também em oceanografia, e docente do Instituto Oceanográfico na área de produção de alimento, que é aquicultura, né? Então, pescado é o alimento da água. Então, eu venho representar aqui o nosso grupo, e o nosso site está aqui também, que tem bastante conteúdo, e para nós que descreve com mais abrangência o nosso núcleo de pesquisa. Então, em primeiro lugar, se estiver ouvindo bem, eu prefiro ficar assim. Está ouvindo bem? Em primeiro lugar, é importante a gente definir, né, o tal do pescado, né? Então, é importante, bem claro, alimento produzido na água. Então, a maioria do alimento, depende do país, né, mas no Brasil, certamente, é produzido na terra. Existe bastante alimento produzido na água, que é por produção natural, ou seja, obtido pela pesca, a extração, ou por produção com intervenção humana, como é a pecuária, como é a agricultura, só que em vez de ser na terra, é na água. E que tipo de grupos? Não só os peixes, parece que o pescado começa com P, é peixe, não, mas existem também os crustáceos, os moluscos, e super importante, mas que o brasileiro consome bem pouquinho e às vezes nem sabe direito, são as verduras aquáticas, as algas. Esses alimentos são muito nutritivos, mais que a maioria das nossas saladas e tal, mas que a gente tem menos
tradição, menos cultura de consumo, mas aumentou um pouquinho o consumo graças à indústria da comida japonesa, né? Então, o nosso núcleo foca nos benefícios para a saúde, na vantagem que pode ter para a nossa sociedade, para a nossa alimentação, para o ser humano do pescado e também comentando de suas origens. Então, o que eu vou comentar hoje é algumas vantagens do pescado, que provavelmente os médicos, os nutricionistas já sabem, né? A origem do pescado e os detalhes dessa origem e sobre o nosso núcleo, como nós queremos ser um complemento de ações de um país com enorme vocação, que já tem uma produção expressiva de pescado, mas com uma vocação muito maior, para que o nosso desenvolvimento seja mais rápido, mais sustentável e nutritivo e socialmente relevante. Então eu gosto de colocar, esse é um slide recente que eu andei colocando em um concurso de professor titular que eu prestei. Eu gosto de colocar que eu venho de um instituto de estudos ambientais, apesar de trabalhar na produção de alimento e cada vez mais com a qualidade do alimento nutricional. Então o Brasil é um país de lindos ambientes, de ambiente favorável para uma série de atividades, inclusive a produção de alimentos, né? Mas que também com grandes desigualdades. Então isso geralmente a gente traz para institutos de estudos ambientais que às vezes esquecem um pouco dos nossos outros problemas, né? Da mesma maneira, o brasileiro médio, é importante a gente sempre estar trazendo para a universidade, eu coloco, eu sei que o HU é o lugar certo, é o lugar que mais se sabe isso, um hospital, né? Mas nem sempre a gente sabe da vida do brasileiro, do dia a dia, do brasileiro médio, e não de nós, universitários ou professores de universidade, né? Isso passa também pela alimentação e pela saúde. E o que a gente come no brasileiro médico é basicamente o que ele pode comprar, né? O que ele pode adquirir de alimento. E aí que também passa por coisas boas, como é o pescado, né? Então eu fiz questão de destacar aqui diferentes origens, como ostras, algas, peixes pequenos pelágicos como as sardinhas, né, que são aqueles peixes gordurosos, cheios de espinho, que às vezes as pessoas não gostam de consumir, mas que são muito nutritivos, salmão, que é uma comida de gente que pode comprar, né, e esse tipo de pescado muito produzido no Brasil, que é o filé de tilápia, em comparação com esses outros alimentos. Então, o nosso núcleo, ele é puxado, vamos dizer assim, por ele tem como argumento uma questão nutricional, porque nós pensamos de várias maneiras de como colocar o pescado no mapa. Quando a gente, primeiro, tinha que realizar um consórcio de instituições, porque assim a chamada exigia. O governo, as empresas, as universidades, e muito importante, as contrapartidas do setor privado para compor uma proposta. E desse modo a gente começou a se reunir a partir desse convite, né? E eu percebi que várias ideias apareciam, geralmente ligadas à produção de pescado, que era a especialidade da maioria dos pesquisadores. E aí ficou com a dúvida de se realmente a gente estava atacando um problema sério para um primeiro edital com tanta divulgação que teve, e aí nós optamos por perguntar para a gente mais experiente, né, que nos ajudou a formatar uma ideia em torno da saúde. Ou seja, a saúde puxando questões de mercado, questões de produção, questões estratégicas para um país produtor de alimento, como é o Brasil. Então, é óbvio que aqui eu sou um aprendiz perto de vocês nesses assuntos, mas a gente abre, então, com esse duplo fardo da malnutrição, né? Que é a falta de comida, menos do que o ideal, ou o excesso de comida e os problemas que eles implicam para toda uma sociedade. E o Brasil não está livre disso, como o grupo de vocês estuda, né? E aí, quando a gente fala de fato desse problema de malnutrição, a gente traz a boa notícia, né? Nós temos no pescado um alimento com uma série de vantagens. Então, vamos dizer assim, a linha base da característica do pescado
é o conteúdo nutricional e a capacidade de digestão desses nutrientes. Então nós temos uma proteína altamente digestível, nós temos níveis de aminoácidos importantes comparativamente com outros alimentos, nós temos alguns aminoácidos mais raros, como taurina, nós temos minerais essenciais em qualidade, em quantidade comparativamente melhor que as outras proteínas animais. Nós temos grande diferencial, que seriam os ômega 3 polissaturados de cadeia longa, especialmente DHA e EPA, que são componentes de gordura que praticamente inexistem em plantas e em carnes terrestres, e também vitaminas. Isso eu vou, no próximo slide, creio, comentar um pouquinho mais. Então, o pescado, nesse caso, esse alimento de origem aquática, é uma solução nutritiva, e que o homem vem consumindo há muito tempo, e não é por acaso que existem coincidências entre o consumo adequado de pescado e aspectos da saúde. Então, quando nós falamos de proteína e gordura, vamos dizer assim, proteína total e gordura total, nós podemos comparar aqui o pescado com as proteínas de origem terrestre. Então, primeiro que nós vemos que, em geral, com exceção aqui das plantas aquáticas, o pescado e um pouquinho menos os moluscos tem mais proteína que as plantas terrestres. Em contrapartida, ele tem menos gordura, mas gordura boa, carnes. Enquanto que as carnes terrestres apresentam um teor de gordura muito mais elevado e muito mais saturado. Então, essa é uma questão importante para se comparar o pescado em termos de aporte nutricional. Começar com uma linha base da natureza da composição do pescado versus das carnes terrestres, que é o que a gente vai fazer agora em seguida, né? Então, a média de proteína comestível é mais elevada e de gordura saturada bem menor, perdão. Então, aqui esse gráfico, esse tipo de gráfico vai se repetir, só vai mudar, então, o tipo de nutriente, né? Então, nós estamos vendo aqui os moluscos, mexilhões, ostras, por exemplo, os crustáceos, os camarões, principalmente, e os caranguejos, os peixes, que é uma variedade muito grande do que a gente consome, comparado com as carnes terrestres, essas que vocês viram, principalmente frango, vaca, porco e cordeiro, né? Então a gente começa com metionina e lisina, a gente já observa aí uma vantagem do peixe em relação a essas carnes. Quando a gente passa para os ácidos graxos, ômega 3 de cadeia longa, tem que se lembrar o seguinte: muito poucos organismos produzem esses nutrientes essenciais para nós. Quem são os organismos que produzem? As microalgas. E só. Quem consome as microalgas na cadeia trófica, seja ela natural ou de cultivo, os organismos terão, então, esses níveis. Os demais, eles são muito pobres. E a gente sabe aí, depois vamos rever essas vantagens. Então, comparando com estes grupos de carne terrestres, nós observamos uma grande vantagem dos pescados, que praticamente, uma vez que as carnes terrestres praticamente não dispõem de EPA. E muito pouquinho, quase nada, de DHA. E nós temos em todas as gorduras dos pescados esses nutrientes, porque os pescados se alimentam de fontes desses nutrientes. Então, nem nas carnes terrestres e praticamente nada exceto o OGM, nas plantas, você vai encontrar EPA e DHA. Agora estão fazendo OGM para geneticamente modificado. Então nós vemos aqui os moluscos que filtram o mar, filtram microalgas. Os crustáceos também são capazes de acumular a partir, seja ou da ração, ou se ele tiver na natureza de outros organismos que eles consomem. Os peixes a mesma coisa. Só que quando a gente olha para os salmonídeos, ainda um nível maior, porque é uma carne ainda mais gordurosa. Aqui a diferença é o teor de gordura total e assim o nível mais alto.
Só que os campeões de EPA e DHA, quem são? Os peixes pequenos pelágicos, esses aqui, os espinhosos e gordurosos, os arenques, as sardinhas, as anchovetas, que no Ocidente muitas vezes as pessoas, não é as pessoas, algumas pessoas não gostam de comer porque não faz filé, não faz posta, etc. Mas é a melhor gordura. E por quê? Porque bebe na fonte direta dos produtores, que são os organismos baixos na cadeia, né? As microalgas, que muitas vezes são consumidas pelo zooplâncton e por aí vai. Então, a gente pode concluir que, em termos de qualidade da gordura, as carnes aquáticas são, independentes são de pesca ou de cultivo, né? Aqui é uma média, elas são superiores. Quer dizer, elas têm o que a gente precisa, melhor dizendo. Se nós passarmos para os minerais, nós observamos também vantagens. No caso de magnésio, no caso do potássio em relação aos peixes, não em relação a esses demais, sódio, cálcio muito maior quantidade e fósforo um pouco maior que as carnes terrestres. Seguindo, outros minerais, e aqui é um dado interessante, apesar dos moluscos não utilizarem o ferro como molécula respiratória na sua linfa, né, não no seu sangue, eles têm um teor de ferro muito elevado. E, como os peixes têm hemoglobina, eles têm também, ainda que menor que as carnes terrestres. Mas quando a gente vai para zinco, ou mesmo cobre, e aqui estão os invertebrados, né, crustáceos e moluscos, que tem o cobre como o elemento da molécula respiratória, né, nós vemos aí essa vantagem. E, da mesma maneira, manganês e selênio. Então, quando a gente fala de zinco, selênio, suas funções em metabolismo antioxidante, nós observamos aí os pescados como vantajosos. Mas não só iodo, né? Uma questão de regulação hormonal importante, flúor, cromo, outro mineral de grande importância e que tem sido analisado na nutrição, nos alimentos, como de maneira estratégica para o consumo humano. As vitaminas, lembrando que vitamina A é a fonte, deficiência de vitamina A é a razão número 1 da cegueira, né? E nós temos aí os peixes com grande nível, da mesma maneira que os moluscos e os crustáceos superando as carnes. A vitamina C, que a gente consome e que tem um enorme mercado também, dispõe nos pescados maior nível comparado com as carnes terrestres, da mesma forma que a vitamina D nos peixes, né, supera as carnes terrestres. Outras vitaminas como ácido fólico, vantagem para os crustáceos, colina para todos os pescados e vitamina B12, vantagem para os moluscos, mas também os peixes e crustáceos superiores aos animais terrestres. As algas têm uma série de vantagens. A maioria delas não tem tanta proteína. Algumas chegam a ter, as macroalgas, aquelas da salada, né? Mas nós temos ácidos graxos essenciais, dependendo do grupo. Nós temos uma gordura baixa, mas muito boa. Então, o que caracteriza o pescado em geral, com exceção dos salmões e das sardinhas, é uma gordura menor que as carnes terrestres, mas muito saudável do ponto de vista da composição. Fibra, minerais, muito importante, e vitaminas. Então, da mesma maneira que a gente apresentou anteriormente, para os animais, né, para as carnes, nós temos aí essa fonte. E é por isso que nós temos tanta referência e a Ásia consome tanta alga. A alga é mais consumida que a salada, a alga tem um preço muito baixo e é muito nutritiva, e uma série de alternativas de receita. Coisas que a gente, em geral, nós aqui do Ocidente temos muito pouca ideia. De uma alga no arroz, que a alga na sopa, que não só enrolando o sushi, uma alga tão cara, que é o que a gente consome hoje. E aí você vê os atributos das algas em termos de minerais. São, de fato, superiores para cálcio, magnésio e ferro, e assim mesmo para cobre mais alto que as carnes terrestres.
Então, com esse apanhado aí de vantagens comparativas que a gente está começando a encontrar na literatura, a fomentar, vamos dizer assim que é um lobby positivo, um lobby virtuoso a favor das carnes, porque a gente percebe com quem tem mais experiência internacional e trabalha em vários países, por exemplo, que é com quem a gente se aprende, que as carnes têm um lobby muito forte. Tem lobby do porco, tem lobby do frango, tem lobby da carne bovina. O pescado não tem lobby em nenhum país com essa qualidade e com a importância no prato do ser humano que eu vou mostrar em seguida. Então aqui, de novo, eu não quero dizer que eu entendo do assunto, a gente só fez um apanhado aí de literatura, do assunto que vocês são especialistas, isso são argumentos para nós, a gente espera aprender mais, mas não somos médicos, né? Nem nutricionistas. Mas as vantagens aí do consumo de pescado para diversas questões de saúde, como redução de risco de morte por doença coronária e AVC, redução de diabetes, aumento do tempo de gestação e melhora de desenvolvimento visual cognitivo, até diminuição de depressão, melhora do desenvolvimento neural infantil quando o pescado é consumido antes e durante a gestação, e a questão de redução também de risco de câncer de tireoide em mulheres pelo consumo de algas, aí a questão do iodo, né? Eu acredito que deva passar por aí. Então são uma série de referências, inclusive da FAO, da Organização Mundial da Saúde, atestando aí essas evidências importantes do consumo de pescado. Agora, isso que é importante a gente começar a qualificar o pescado. Então, que ele tem todas essas vantagens, isso está claro na literatura, no conhecimento, até no conhecimento intuitivo das pessoas, né? Quando você faz uma pesquisa, as pessoas respondem sempre favoravelmente ao pescado, independente do conhecimento ou do nível de instrução também. Mas nem todo pescado é igual, nem todo pescado tem o mesmo potencial nutricional. Então depende de quê, por exemplo? Da espécie, como eu falei para você, compara uma sardinha com um pescado mais magro. Claro, em qualidade os dois são bons, mas um aporta mais nutriente, certo? E a parte consumida, se é só o filé, se é o pescado inteiro, se é a cabeça, por exemplo, na Ásia se come o pescado inteiro, porque se tem a ideia de que ele é muito gostoso e muito nutritivo. E numa mesa de uma família, geralmente, a briga é pelo olho, né? E aí é que você interpreta a questão da fonte de iodo e de outros nutrientes. Então, isso aqui são coisas culturais que não são por acaso, né? Mas quando nós, brasileiros, acostumados com picanha, com filé de frango, etc., a gente tem que lembrar desses detalhes também quando consumir o pescado. Se é a cabeça ou se é um subproduto, né? É aquilo que você usa o filé e sobra, e que muitas vezes é melhor que o filé, vamos dizer assim. Outra questão importante, se ele é selvagem, se ele é cultivado, se ele vem da pesca recreativa, marinha e água doce, por quê? Porque o ambiente faz diferença na qualidade do pescado. Em quê? Principalmente nos contaminantes. E essa é uma questão importante. E é por isso que é importante lembrar que na aquicultura nós podemos controlar os contaminantes. Na pesca é mais difícil, porque são corpos de água muito maiores. Então, por exemplo, a USP uma vez me enviou para a Suécia, uma rede de universidades, e a Suécia é um país bastante desenvolvido e tem um costume de comer pescado bastante importante. Só que eles estão no Mar Báltico. E o Mar Báltico tem muito problema de poluição. Então, o tradicional arenque sueco, ele é recomendado para a saúde para comer pouco, algumas vezes por semana. Por quê? Se sabe que existem níveis de contaminação, provavelmente não alarmantes, porque eu acredito que é um país que tem um controle razoável aí desses itens de saúde, mas que comam, mas não comam muito. Então, essa é a questão. O ambiente também afeta a qualidade nutricional do ponto de vista do que faz mal.
Aí vem o país de origem e o método de produção, também essa questão geográfica e de acesso a poluentes. O método de produção se é um método que é igual assim, boi no pasto versus boi confinado. No caso do boi, eu não sei se tem diferença a carne, mas no caso do pescado tem. Porque o pescado no pasto, que é pasto aquático, vamos dizer assim, ele tem mais acesso a quem? Aos produtores primários que têm esses outros nutrientes. Então isso nós também vamos ver no nosso projeto como um item. Mas se ele só come ração, ele vai ser dependente do que tem na ração. Se a ração for boa, ele vai ser bom. É isso que a gente tem que trabalhar também, que é dentro um dos itens do nosso projeto, que é mais a minha área, especialidade, né? O preparo e o cozimento antes do consumo também faz diferença com essa qualidade do pescado. E, como eu disse, se cultivado, que tipo de ração? Quando a gente fala de risco, nós vemos, então, 2 tipos de risco principalmente. Um é o risco da contaminação por organismos. Então seria, pescado cru ou não processado pode incluir patógenos como parasitas, nematodas, cestodas, trematodas, bactérias e toxina. Desde cólera até outros tipos de micro-organismos ou macro-organismos, né? Como são esses vermes. E, dependendo da espécie. E a gente sabe também que esses riscos podem ser eliminados por meio de processamento. Seja manipulação, seja cozimento, seja a forma de eliminar esses organismos que venham a nos contaminar. Agora, os contaminantes ambientais, esses sim, são difíceis da dona de casa ou da indústria eliminar, né? Que dependem especialmente da espécie e da origem, do local onde eles estão sendo pescados. Então a gente tem aí, recentemente, muitas notícias do garimpo e o efeito sobre os pescados. É verdade, exatamente por causa do grande aporte de metais pesados. Mercúrio, por exemplo. E, agora, é incrível, você pergunta para o índio, ele sabe. E o que ele recomenda? Não comer os pescados de topo de cadeia, os grandes predadores, porque eles vão acumulando, e sim comer os pescados mais herbívoros, onívoros, que vão ter um nível de contaminação mais menor. Então, esse tipo de conhecimento intuitivo eu acho muito importante a gente destacar, né? Mas, de certa maneira, nós temos uma série de outros exemplos, como os poluentes orgânicos persistentes, esses geralmente vindos de indústria, ou mesmo de uso de pesticidas, drogas veterinárias, hormônios, e essa ameaça mais recente, que é difícil de detectar, mas que parece que está em todo lugar, né? E isso eu acho que os alimentos em geral, os pescados não são privilegiados, que são os microplásticos. Está dentro dos nossos objetivos e a gente espera encontrar metodologias apropriadas para essa ameaça escondida aqui, tão difícil de encontrar. Enfim, quando a gente vai para uma análise das Nações Unidas, como FAO e Organização de Saúde, a gente encontra conclusões que, apesar dos riscos, os benefícios superam. E por isso que o pescado é tão importante para a saúde humana, embora a gente tenha que estar sempre atento a essas possibilidades de risco. Então, a gente acredita no pescado como solução para ajudar na qualidade, ajudar na saúde por meio da alimentação. E aí que nós vamos ver quem come mais pescado, quem come menos, quem tem acesso a esse alimento. De onde vem o pescado? Então, nós temos aqui 2 fontes só. Ou você captura, que seria um análogo da caça, ou você cria. Nessa série histórica, desde 1970, nós observamos que o pescado passou de menos de 5 milhões de toneladas para 120 milhões de toneladas em 50 anos, basicamente. Enquanto a linha Cian, né? Enquanto que a pesca se manteve estável desde o início dos anos 90. Ou seja, a natureza não oferece mais pescado há 25, 30 anos a mais. Então não é por coincidência
que a pendente dessa curva, vamos pensar que a aquicultura podia ser dividida em duas retas, uma que vai até aqui e a outra que vai daqui até aqui. Aqui uma pendente e aqui outra. Por que ela se inclinou tanto para cima? Porque essa aqui parou de crescer. Então, isso é uma adaptação do ser humano para a população cresce, o pescado tem qualidade, eles querem comer pescado. Então, comparando com a pecuária e a caça, nós estamos o que aconteceu com a caça há 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás, a caça deixou de ser a fonte principal de proteína animal e passou a ser a pecuária. A pecuária já é mais antiga que 2.000 anos, mas ultrapassou. 2010, por aí, nós vimos, então, 2.000 anos depois, a mesma coisa com os alimentos da água, sendo que aqui inclui também as plantas, né? Então, nós temos aí uma tendência de, na melhor das hipóteses, estabilidade da produção da natureza, vinda da natureza, e aumento, enquanto houver viabilidade, economicidade da produção de aquicultura, enquanto a população global aumenta. Então eu coloquei até assim esse dado, né? Que nós estamos trabalhando com os dados da FAO, acabaram de sair em 2021. Então até o ano passado a gente tinha 2020, né? Sempre 2 anos atrás pela questão da demora, né? Mas que nós temos aqui 57% do pescado hoje vem de criação, 43% de pesca. Em 2004, quando eu iniciei as aulas aqui na USP de aquicultura, era 36%. Então, a cada ano a gente atualiza os dados, mostra para os alunos. E essa é a razão. O estado dos estoques naturais, eles estão ou sobrepescados, ou seja, a pesca é acima da capacidade de recuperação, da sustentabilidade, ou totalmente explorado, se você soma um com o outro, deve dar 90%, 95%, ou está sobrepescado ou sobreexplorado, e nós temos os subexplorados, aqueles que ainda dá para aumentar a pesca, que é muito pouquinho. Então esse aqui, se estiver muito bem controlado, você pode aumentar o pescado. O problema é que esse diminui cada vez mais, né, a produção. Então nós estamos no limite, e não é por acaso que a gente tem aí 30 anos de ausência de crescimento. E o que se cria, né, nessa série histórica de 92 até 2020? Número 1, são peixes de água doce, essa barra aqui. 2, algas, plantas, em volume, tá certo? Tem que considerar aí quantidade de fibra, de umidade. Número 3, moluscos, filtradores, ostras, mexilhões, berbigões. Aí depois vem, número 4, quase empatados, os peixes marinhos e os crustáceos de água marinha, e depois os crustáceos de água doce. Então, quando a gente ouve falar, puxa, aquicultura é só salmão e camarão? Não. É principalmente peixe de água doce, que salmão não é peixe de água doce, e algas e moluscos. Isso é o que se produz no mundo. Não quer dizer que é o que se produz no Brasil, que a gente vai ver em seguida. Agora, o que nos interessa no nosso núcleo é o consumidor. E o que o consumidor... Porque no final é ele que paga o imposto e paga uma parte do nosso projeto. Né? E aonde está o maior consumo? Na Ásia, obviamente, porque é onde tem mais gente. Além de ter uma cultura, tem muito mais boca, né? Em segundo lugar, na Europa, depois nas Américas. A África, apesar da grande quantidade de gente, consome um pouco menos até que as Américas. E o consumo em verde aqui per capita, global, tem uma tendência de aumento. Isso é uma notícia boa, porque o consumo per capita independe, então, diretamente do aumento da população. Passando aí dos seus, digamos, 20, 10, 12 para 20 alguma coisa. Então, isso é 50, quase 60 anos, né? E o consumo aumentando pelo valor nutricional do pescado. Para atender esse consumo, a gente pode comparar aqui o que vem da pesca em azul e o que vem da aquicultura em vermelho escuro.
E o que era bem pouquinho atendendo o consumo, hoje também supera a produção, supera o consumo, a criação. Então nós... E por que razão? Porque não há outra alternativa viável. Então o que a gente tem que pensar é em aquicultura certa, aquicultura boa, pescado bom vindo da aquicultura. Daí a importância das práticas de criação, das fontes dos nutrientes para produzir essa biomassa. E o Brasil? Bom, com uma aquicultura muito menos diversa que a mundial, nós temos esses sistemas, né? Tanto em águas abertas, que seriam reservatórios ou no mar, mas principalmente sobre a terra, né? Criando peixes e crustáceos. E a nossa distribuição de dados da origem do nosso pescado é parecida em termos de tendência com a global. Embora a nossa pesca não aumenta desde meados dos anos 80 e com uma tendência até de diminuição. Então, hoje a gente está com esses dados oficiais, existem outros dados também de associações que mostram volumes bem maiores, mas com certeza 2022 a aquicultura ultrapassou a pesca no Brasil e 2023 segue por aí exatamente pela incapacidade. Essa é uma das razões que o Brasil importa 30% do que consome de pescado. Então você imagina quanto ele importa de frango, vaca, porco, cordeiro. Tá certo? Um país produtor de grãos, talvez o maior ou o segundo maior exportador de alimento do mundo, importa 30% de um tipo de alimento. Então, nós não estamos ainda onde nós deveríamos, de acordo com a nossa vocação, de temperatura, de disponibilidade de água, seja água doce, seja água marinha, disponibilidade de espécie, biodiversidade, ração, que vem exatamente, a gente exporta tantos grãos para fazer ração no exterior, né? Nós temos, não pode dar para esquecer, o Brasil é a terceira maior indústria de ração animal do mundo, depois da Estados Unidos e da China, não é por acaso, porque nós somos grandes produtores de proteína animal. Então nós estamos aí um pouco deslocados em relação ao nosso potencial e o que nós deveríamos fazer em relação a pescado e que estamos fazendo em relação a plantas e animais terrestres. A gente produz principalmente peixe e só peixe de água doce. Tem a ver com a nossa vocação interior, com o nosso uso da terra, com a proximidade das zonas produtoras de grãos, com a temperatura, com as espécies, tá certo? Em segundo lugar, nós temos os camarões, que é uma outra espécie de alto valor e que hoje a exportação representa muito pouco. É só você olhar também pelo alto valor de importação. Moluscos, temos uma cultura menor de consumo, que é uma pena, dada a qualidade nutricional dos moluscos. Para esse item, o Brasil carece principalmente de mercado. Mas camarão e peixe, nós temos mercado, nós temos cultura de consumo, mas falta ainda alguns ingredientes, como nós vamos conversar aqui. E não é segredo para o mundo, para as organizações que estudam, o potencial do Brasil. O Brasil tem todas as cartas para se tornar uma grande potência produtora, exportadora e de grande atendimento do mercado interno. E é isso que um dos itens importantes que, dentro da filosofia do nosso núcleo de pesquisa Pescado para a Saúde, que é, nós sabemos que o Brasil vai se tornar um grande produtor de pescado, assim como é das carnes terrestres. Agora, quando a gente é um grande produtor, a gente pode ter e terá, pela demanda alta de pescado no mundo, um grande mercado de exportação. Só que é muito mais interessante e até socialmente justo que nós tenhamos um grande mercado interno também. E é assim que são as nossas carnes terrestres, né? Exportamos muito frango, muito bovino e suíno também, e essas carnes estão à disposição no mercado interno. Precisamos trabalhar com esses dois mercados, porque seremos uma potência. Quem se lembra, né, professor Paulo, talvez acho que só nós dois aqui, nos anos 70 eu era novinho, comia classe média, média baixa, né, comia frango uma vez por semana, porque era cara
e tido como uma carne de muito boa qualidade. Abri o livro de geografia, Brasil, o país do latifúndio improdutivo. Aonde está esse país? Não existe mais. Nós conseguimos, né, com alguns erros, nem tudo é perfeito, mas a gente mudou isso. Tá certo? Isso vai acontecer na água. Aconteceu na terra, vai acontecer na água. O que a gente tem que saber é em quanto tempo, com que qualidade e para quem. Porque se for só para o mercado externo, como por exemplo a aquicultura do Equador, não é tão justo, concorda? Ele precisa ter benefício, como por exemplo o frango deu acesso à população à carne, à proteína animal. Então, está todo mundo esperando. E o Brasil não tem uma produção tão discreta. Nós hoje ocupamos o 14º lugar na produção, comparado com os países asiáticos que têm uma história maior, mais gente, uma série de questões que fazem eles produzir mais, mas não é nada perto do nosso potencial. E é basicamente daí que vai sair o pescado para a humanidade nos próximos 30 anos, né? E a pesca ou vai se manter ou vai diminuir. Por isso que é importante a gente ter essas questões aqui bem endereçadas. E o núcleo de pesquisa Pescado para a Saúde, ele quer exatamente isso. Que o benefício seja para o cidadão brasileiro. Inicialmente para o cidadão paulista, já que é um projeto estadual, né? Do qual a gente espera entender melhor o estado do ponto de vista do consumo e da qualidade desse alimento chegando, alimento pescado, na mesa do paulista, e que também seja uma contribuição para a construção, para a pavimentação dessa estrada, que de novo, quem quiser apostar, pode escrever, Brasil, potência de produção de alimento aquático. Seus filhos, com certeza, nossos netos, com certeza, vão consumir 70%, 80% de todo o pescado vai vir de aquicultura e ele vai ver um país igual. Eu estou vendo hoje e olhando para trás em relação ao que era na terra, em relação à água. Por isso que é importante, né? Não só a questão econômica, mas também social. E aí o foco do nosso núcleo, que é o alimento seguro e nutritivo, e outros aspectos como eficiência e questão ambiental, né? A que custo ambiental a gente vai realizar essa revolução azul, né? É o que a gente chama disso que está acontecendo, não que vai acontecer, que está acontecendo. Então, apesar de todas essas boas notícias, nem tudo são flores. O Brasil tem esse problema. Tem um consumo muito reduzido. Quando a gente olha para as Américas, só perde para Honduras, Argentina e Bolívia. E provavelmente... Não, o Paraguai está na nossa frente. Os países mais consumidores são Guiana e Peru, da pesca, Suriname, Chile com a aquicultura e a pesca também, o México, você observa, os próprios Estados Unidos. Então quer dizer o seguinte, a solução é pescado, mas nós estamos comendo pouco pescado historicamente. Aí você pode vir com várias razões. Cultura, disponibilidade, preço. Agora, com certeza a disponibilidade de preço é mais importante, porque o brasileiro, com exceção dos moluscos, se manifesta uma relação direta entre aumento de renda e consumo de pescado. Ou seja, filé, posta, não são todas as receitas que a gente conhece, como é na Ásia, que come milhares de tipos de cortes, mas crustáceos e peixes, seja churrasco, seja sashimi, seja a muqueca, o brasileiro consome. Então é uma questão... Observando o mundo, nós vemos que a América do Sul, de uma maneira geral, consome pouco pescado. De toda a proteína alimentar, um valor de pescado é pequeno. Comparado, por exemplo, com a Ásia, ou mesmo com a África. Aí você pensa, puxa, mas o consumo da África ele não é tão alto de pescado, só que 20% da proteína total é porque eles não têm outra carne.
Tá claro? O problema na África é falta de carne e de acesso à carne. Então o pescado, principalmente da pesca, mais um pouco da aquicultura também, no caso do Egito é basicamente a aquicultura, ele é que supre as únicas carnes, né? Não independente se é terrestre ou aquática. E é a mesma coisa que a gente observa nos principais países que consomem pescado como principal em relação ao total de proteína alimentar. O Camboja é um país que produz muita aquicultura, mas que tem pouco outras carnes, né? Serra Leoa, o caso da África, Bangladesh produz muito e tem também pesca, e assim por diante. E aqui a gente vê alguns países desenvolvidos, por exemplo, como Noruega, onde que está? Aqui, Noruega, 22%. Japão, 33%. Tá? A maioria desses países, que são no topo do consumo em relação à proteína, são países que não dispõem de muitas outras fontes. O que não é o caso do Japão, que não é o caso da República da Coreia. E quando a gente compara países com problemas de saúde em função de epidemias nutricionais, como é Estados Unidos, como é México, como é Brasil, não é por acaso que o Japão tem uma das maiores longevidades. E aí que você compara, a ingestão energética do Japão é menor que a do Brasil e dos Estados Unidos. Só que quando você muda para pescado, você observa aqui a grande diferença. E olha a diferença dos Estados Unidos para o Brasil. E parece que o número ainda é menor esse ano, o último número que saiu. Nós estamos ainda diminuindo. Diminuiu de 8 quilos, enquanto a média global é 20 quilos. A proteína per capita, 2 em relação a 5 dos Estados Unidos. A gordura, lembra, não é só proteína, 0,4 em relação a 5 do Japão e 1,25 no mundo. E o consumo porcentagem como proteína animal, aqueles 4,4 atualizado estaria aí, então em 3,96. Ou seja, o Brasil está de maneira majoritária distante dessa solução para o seu consumo. E aí a gente volta, né? A questão social. E aí a gente vê que até 60% do brasileiro ganha entre 1 ou 2 salários mínimos, às vezes por família. Esse é o brasileiro. Não somos nós. Então, cada vez mais, eu estou hoje com 4 disciplinas na graduação, 1 disciplina na pós-graduação. Eu resolvi que eu só vou abrir as disciplinas falando dos estratos de poder aquisitivo. Por quê? Porque a gente vive em bolhas dentro da universidade. E as pessoas não sabem quem é o brasileiro. Eu, por exemplo, nessa sala, não vejo nenhum brasileiro típico. Eu não sou. Ele não é, ela não é, o Juraci não é também. Brasileiro típico é outra coisa. Vive às vezes com R$500, que parece que hoje é o valor do Bolsa Família, né? Mas é 60%, mais da metade, é um tipo de pessoa, de ser humano, de irmão, que tem acesso a pouco dinheiro. E o que ele pode comprar com isso, né? Tivemos, sem dúvida, um aumento da classe que chama de classe C, né? Que são alguns que saíram daqui, conseguiram chegar e lutam para não descer, né? Que é um grande desafio. E aí pensa na comida. Essa é a questão. E aqueles slides das comidas que eu coloquei, comida gordurosa, refrigerante, doce, bolacha, fast foods. Por que come tanto? Porque é gostoso, mas principalmente porque é saboroso, não gostoso. É barato, é acessível, está em todo lugar. A indústria faz um trabalho bom nesse sentido, em saber oferecer. E São Paulo? Pujança econômica, agronegócio, desigualdade profunda também. Grandes praias lindas. Não é tão sério, mas 18% dos paulistas ganham menos de R$490. Parece brincadeira, né? O brasileiro 60%, o paulista 18%. E a classe C é o que segura, vamos dizer, o consumo desse estado. Basicamente isso. Então a gente às vezes acha, né, que essa realidade do Brasil é diferente da realidade
de São Paulo? Mais ou menos. Fome em São Paulo existe, não se esqueça. E aqui a razão, né? Olha o preço do salmão, olha o preço da tilápia de cultivo. O que é isso? Muito caro, R$50 o quilo, R$60 o quilo do filé. Por que é caro? Porque o filé representa 30% do peixe. Como é que você pode comprar um peixe que você usa 30% e o resto não usa? Quantos itens existem de produto de frango? 2.000. Existem itens de produto de produto desenvolvido, patenteado, industrializável. Tá certo? Então nós estamos muito rudimentar ainda. E aí a gente vai para cá, né? Para os cortes de frango. Aí você vai ver 19, talvez seja 15, 18, aqui 60, 120. Tá claro? E quem é o brasileiro? Esse aqui. Então, temos aí um bom trabalho a fazer. A gente espera que a gente possa colaborar com o nosso núcleo de pesquisa. E contando um pouquinho a história, né? Nós fomos convidados pela FAPESP antes do lançamento desse edital, o primeiro edital do Centro de Ciência e Desenvolvimento, ou Núcleo de Pesquisa Orientado a Problemas, para tentar colocar o pescado no mapa. Mas para isso a gente tinha que fazer um consórcio. E a primeira coisa é governo do Estado, porque é por aí que vai a política pública. Tanto que o edital tinha que ser temas da prioridade do Estado. Então, cada secretaria, seja segurança pública, saúde, agricultura, etc., ela estabelecia suas prioridades. E para nós, tinha que ser Secretaria da Agricultura por meio de uma instituição que se chama Instituto de Pesca. Então, a primeira pergunta que a FAPESP fez, qual é a tua relação do Instituto de Pesca? E eu respondi assim, é muito boa, somos muito amigos, mas nunca trabalhamos junto. Então, tá aí o nosso desafio. Fomos lá, conversamos, já tínhamos amizade, conseguimos transformar a amizade em casamento e fizemos uma proposta, porque era necessário tudo isso, baseado nisso. Então, nós fomos um dos 12 projetos aprovados no primeiro edital Ciência para o Desenvolvimento, né? Então, ao lado de nomes importantes aí, nas áreas de saúde, nas áreas de ciências exatas, nas áreas ciências da vida, e assim, ainda como primo menor dessa turma aqui, porque para você o orçamento era baseado em quanta contrapartida você levava. Quanto mais dinheiro você levasse de fora, mais a FAPESP te dava. É 2-1. Você tem que ser R$2 para cada real. Então nós conseguimos ali no limite para o núcleo funcionar. E é por isso que a gente tem que fazer mais parceria, né? E não tivemos nenhum centavo do Estado. Tivemos salários, infraestrutura. Então a gente tem esse detalhe, né? Eu tenho certeza que muitos aí, seja a Secretaria do Meio Ambiente, da Saúde, conseguiram bastante dinheiro do Estado. Nós não conseguimos por enquanto. Vamos ver. E aqui está esse nosso grupo, né? Nós contamos com a USP como assim líder. Não vou dizer que é o maior número de pesquisadores, porque não é, né? Nós temos o IO, eu sou do IO, mas nós somos pesquisadores do pescado mais do que das unidades. Então a gente tá o ICB, tá o IB e tá o IO. E o IO, um único professor, um instituto que não lida realmente com essa produção, mas tem essa oportunidade. E a Universidade de Mogi das Cruzes, Federal do Rio Grande do Norte, a FAPESP pagando, e aqui as 6 empresas que nós precisamos juntar. Claro que a gente gostaria de uma, mas teve que juntar 6 para poder conseguir o dinheiro, né? Empresas multinacionais grandes, empresas nacionais, multinacional, enfim, de várias áreas, né? Fábrica de ração, que tem muito interesse no que a ração vai ser para o consumidor do pescado, né? Essa é uma questão que as fábricas estão muito interessadas em pesquisa nessa área. Eles são sérios. Eles são sérios porque eles sabem que eles não vendem ração, eles têm que vender algo que faça carne. Essa é a lógica deles.
Aditivos, por exemplo, essa empresa Veramaris é uma joint venture de grandes empresas como Evonik e DSM, para produzir a partir de microalgas DHA e EPA, de uma maneira natural, não sintética, e servir de aditivo para a comida. Então, pescado para a saúde, DHA e EPA, está aqui, né? Então, esse tipo de aventura, né? E nós temos, então, o núcleo inicialmente para 5 anos, nós começamos em outubro de 2022, deu um trabalhão para assinar 6 contratos que envolvessem a FAPESP, o governo do estado, a USP, enfim, você sabe, né? Convênios, como é que é essa coisa. Nós fomos valentes e patinamos, mas chegamos lá. E o primeiro item, que nós já passamos de 6 meses, mas que é saber o que o paulista come. De quê? De pescado que vem da pesca, que vem da aquicultura, importado da pesca, importado da aquicultura, come. E importa bastante. Desses 30%, provavelmente São Paulo, 30% para o Brasil, talvez São Paulo é mais que 30%. Mas produz bastante também, porque nós somos o segundo maior produtor de peixe do Brasil, de tilápia, depois do Paraná. Para saber o que nós consumimos, que tipo de nutriente e contaminante nós estamos consumindo. Então, primeiro é estudar o prato. O que o paulista está colocando para dentro, mesmo nesse baixo consumo, né? E aí a gente vai para a nossa produção aquícola, paulista e nacional, saber qual é a relação entre a matéria-prima, que é a ração, o alimento do peixe, do camarão, e o que nós consumimos. Se nós podemos monitorar isso, lembre, a única maneira de monitorar os contaminantes é via aquicultura. E isso é importante e urgente para a sustentabilidade dessa indústria e que a gente continue com boa fama, concorda? Já que a gente vai ser potência na produção de pescado. Esses experimentos estão acontecendo, então são os de enriquecimento dietético. O que é? Podemos manipular, como a gente faz, por exemplo, com ovo, a partir de ingredientes aditivos naturais, o nível de ácidos graxos? Essa é a empresa de algas, tá certo? Ou o caso típico do camarão. O camarão é das carnes, proteínas animais que tem mais colesterol. Só perde para o ovo. Só que esse colesterol é tão ruim assim só porque ele é muito elevado? Quanto tem essa dúvida, né? Porque existe o argumento de que o que importa bastante são as outras gorduras que acompanham esse colesterol. É verdade, professor? Exatamente. E nesse sentido, o camarão tem gordura excelente, porque quase não tem saturado, e principalmente poliinsaturado, comparado com as outras carnes. Enquanto a gente está nessa discussão, que tal abaixar um pouquinho o nível de colesterol do camarão utilizando fitosterol, que são esteróides de origem de planta? Aí esse tipo de manipulação, ou enriquecimento com minerais, por exemplo, existem formas de selênio, de zinco, de cromo, aliado a leveduras, por exemplo, que podem entrar nas dietas e aumentar, melhorar ainda mais o nosso teor de nutrientes. E, muito importante, novos métodos de processamento do pescado. Por quê? Porque do frango se aproveita tudo e do pescado ainda estamos muito atrás. Lembra? 30% só o filé. Desse jeito não dá para vender carne de pescado barata. Por isso que os paranaenses, que em 10 anos, menos de 10 anos, tomaram a liderança no mercado de pescado com uma única espécie e só 2 cooperativas, você sabe que lá eles têm N cooperativas, só 2 cooperativas investiram e bombaram a produção nacional e hoje eles são quase o dobro do número 2 que é São Paulo. Você chega no supermercado, os produtos dele, é só ver, Copacol e Cevale. Você acha que é só filé? Filé, posta aproveita muito mais, vocês entendem? Por quê? Porque tem osso, tem pele, filé, posta, nugget seria hambúrguer, vamos dizer assim, pizza, igualzinho uma pizza de atum, tá certo? Por quê? Porque eles não são bobos, fazem igual eles fazem com o frango, eles fazem com o pescado. Você acha que eles vendem só filé? Não. Tá certo? E aí eles conseguem atingir. Mas é óbvio, eles têm redes de hipermercados, eles têm os próprios hipermercados, eles têm as redes de caminhões, eles têm as redes de distribuição nos principais centros, é outra pegada. Mas falta só a matéria-prima. E eles estão aprendendo como, já que eles faziam grãos, faziam tudo isso. Mas enfim,
Temos muito a avançar isso aí, né? Óbvio, com o cuidado de não cair na armadilha dos ultraprocessados, que é ganância, 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 sabor, 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 né? E saúde ruim. Então, a gente precisa trabalhar nisso. Nós temos o Instituto de Pesca com um laboratório sobre processamento de pescado em Santos, né? E gente especializada, não são grupos grandes, mas nós existimos. Então, trata-se de fato de colocar o pescado no mapa. Trabalharemos genética também, com marcadores de qualidade nutricional, ou seja, é possível, a partir de SNPs, GWAS, que chama, Genome Wide WAS, né? Identificar linhagens do Brasil inteiro que possam ser mais nutritivas e mais produtivas. Então, isso está acontecendo em São José do Rio Preto, que é o polo, né, de produção do Instituto de Pesca, um grupo da Universidade de Mogi das Cruzes. E talvez esse seria o mais importante, que é a educação e disseminação. E para isso nós contamos com o Museu de Pesca em Santos, na Ponta da Praia, um museu que, se não me engano, 50 mil visitas por ano, né, e que a gente deve ter aí um espaço para o pescado. E essa plataforma de referência, com esses dados de literatura, com esses dados de pesquisa de campo, com esses dados experimentais, para atingir o público consumidor. Então é por isso que esse último item é tão importante quando a gente olha as tabelas o guia nacional de alimentação, não só do Brasil, mas de tantos países. A gente observa que a gente pode enriquecer bem mais e colocar o pescado em mais destaque. Na ordem cronológica, né? Então são esses os objetivos com os diferentes parceiros. O que a gente tem até agora, já temos algumas publicações, né? Que é importante também. Isso deve sair rápido também em relação aos riscos e benefícios que a gente está escrevendo. Os experimentos em Ubatuba, né? A USP tem a base em Ubatuba, então a gente faz carne de camarão aqui. Olha o camarão aqui, faz ele crescer, dá ração e coloca um aditivo, ou troca o colesterol. Consórcios acadêmicos aqui dentro com outras unidades, projetos com a PRP, e é isso aí. Muito obrigado, fico à disposição. Perguntas? Eu sou Isabela, a gente conversou. Oi, tudo bem, desculpa professora? ter chegado atrasada. Claro. A gente tem uma ideia de que, pelo menos assim, a gente morou um tempo nos Estados Unidos e o salmão que eles gostam é o salmão selvagem, né? Mas você está me dizendo que na piscicultura aí você pode regular muito mais evitar os poluentes que podem ter em outras regiões do mundo. Como é que fica isso? Você acha que a gente vai ter uma qualidade melhor por exemplo, salmão ou qualquer outro peixe se a gente fizer culturas e controlar os poluentes, as coisas? Essa é uma ideia que eu não tenho. Eu tinha ideia do que era selvagem era melhor do que o que é cultivado. Apesar até de eu, de vez em quando, trabalhar em coisas de nutrição aí, eu queria que você falasse um pouco disso. Então, por partes. Hoje, o pescado cultivado é tão bom quanto o selvagem. Então, mas é hoje. Lembre, quando a gente consumir 90% de cultivado e 10% de selvagem, ele deve estar também nesse nível. Então, hoje, meio a meio, os estudos que a gente encontra, apesar de algumas críticas, né, disso e daquilo, dependendo do lobby de interesse, eles são equivalentes. Então, o nosso núcleo defende o pescado selvagem e o pescado cultivado, desse ponto de vista. Do ponto de vista da preferência do consumidor, depende da onde. Aqui é assim, tá claro? Então, não deve haver distinção. O que se quer saber é se pode comprar. Agora, do ponto de vista dos contaminantes, então aí seria duas questões combinadas. Uma, a capacidade técnica de controlar a contaminação na carne e na comida. É possível. E
a carne que vai ser consumida é principalmente a produzida por criação com potencial controlável. Então isso tem que ser claro, não quer dizer que se pode controlar, é que vai ser controlado. Então por isso nós temos que ter plataformas, observatórios, grupos, o governo federal, estadual envolvido nisso, deixando isso bem claro. Por enquanto, nosso maior problema é acesso. E só, não sei aí que ideia você tem do ELSA, mas o ELSA é um estudo de funcionários públicos, ou seja, são pessoas que têm renda acima da população geral do Brasil, educação acima da população geral do Brasil, muito mais acesso à saúde do que a população geral. Mas são dados de 6 cidades, aí o ELSA reflete muito a população que vive nas áreas metropolitanas aí das capitais de estado, né? A gente tem um questionário de frequência alimentar que foi aplicado na onda 1 e na onda 3, e foi aplicado de novo na onda 4. A onda 4 ainda está em andamento. Então, eu tenho, em 2008 e 2010, o primeiro questionário, 2017 e 2019, o segundo questionário, com uma diferença de 8 anos. A gente tem uma linha nova de pesquisa no ELSA, que é a questão dos metais e metalóides, aí, que a gente está dosando em amostras da onda 1, da onda 2, depois de 4 anos, na onda 3, depois de 8 anos, e agora está colhendo para fazer na onda 4. Né? Esses dados estão disponíveis aí, alguns prontos para uso, né? Então, assim, não é população geral brasileira, mas parece muito com quem vive nas capitais. A gente tem dados disponíveis que, se você tiver gente para usar ou tem interesse em usar, estão prontos, né? Estão prontos para uso. Já tem um banco de dados que, assim, a gente tem muito mais dado do que a gente consegue analisar, porque é aquela história, falta gente. Então, aí à disposição, se vocês quiserem trabalhar com os nossos dados, são super bem-vindos. Excelente, queremos, e a pessoa está do seu lado, aqui. A Jéssica é pós-doc, ela é especialista em epidemiologia nutricional, e a gente está fazendo um grupo multidisciplinar por causa disso, porque a gente tem que estudar problemas que a gente não tinha background, né? E sim, por favor, eu acho que ela está atualizada com o ELSA já faz um tempo, né? E a gente tem muito interesse, porque um ponto importante é esse estudo de consumo. Então a gente, é uma das razões que eu estou aqui, mas assim, não para pedir, digamos assim, é para primeiro mostrar que eu não quero reinventar a roda, e que quem sabe de epidemiologia e nutrição são vocês, e que nós sabemos de pescado, e que nós somos USP e somos Brasil e Estado, né? Consegue, acho que mais do ponto de vista de vocês, talvez seja interessante ver aí se está crescendo o consumo ao longo do tempo. Então, a gente consegue ter 3 pontos no tempo, né? E vai ter na 4ª onda também, que já são 13 anos de segmento, para ver. O consumo de pescado aumentou ou ele está estagnado? Ele é baixo, não é, Lusa? Se no seu questionário tiver também a renda... Claro. Óbvio, não. Né? Assim, renda para a gente, renda educação... é o fundamental. Fundamental. Né? É o que a gente... E você representa as classes C... Não. A gente, C para cima. Mas a C gente... Isso no ELSA é funcionário público. Por quê? Porque a ideia justamente é facilitar o segmento. O funcionário público é estável, então ele não troca de emprego, ele não muda de lugar. Isso para a gente facilita muito. Isso não é uma coisa que o Brasil faz. A epidemiologia, estudo dos médicos americanos, das enfermeiras americanas, você segue muitas vezes o que é mais fácil de você continuar seguindo. Então, a gente tem esses dados, não é da população geral brasileira, mas acho que dá para trabalhar bastante. A gente tem uma parceria grande com a Faculdade de Saúde Pública, com a Dirce, e Macchione, ela também pode ser uma pessoa importante de trabalhar com a gente, com vocês. Jéssica, acho que pode falar, mas eu vou fazer um comentário, que eu estou chocado até agora, faz acho que 5 anos, Congresso de Cardiologia em Fortaleza, me deixaram numa praia, como é que chama a praia principal lá? Futuro, não é? Praia do Futuro. Aí eu cheguei lá, estava no hotel, né? Eu tinha uma manhã livre,
Podia almoçar lá. Bom, quero almoçar aqui os pescados, todos aqueles restaurantes que ficam na praia, eles vendiam, era picanha, costela e tudo mais, né? Assim, mas eu quero comer. Aí eu tive que sair, andei 2 quadras para dentro, aí tinha uma variedade imensa de pescados, mas o que era o quente mesmo, né, na Praia do Futuro, em Fortaleza, há 5 anos, era picanha. Não, isso foi uma outra vez que também me levaram para comer fundi em Fortaleza, mas isso é outra história. Não precisei ir longe. Nosso litoral, né, o paulista cada vez mais frequenta a praia e também dos outros estados, Minas, Mato Grosso, sim, muito frequente no nosso litoral. Que tipo de... E eles querem pescado. Que pescado eles vão consumir? Salmão, tilápia e camarão de cultivo. E aí vai dizer, é porque o pessoal não pesca? Não tem pesca suficiente para atender. Essa é a realidade daqui para frente. Então a gente tem que estar atento para que esse gosto pelo pescado da pesca se mantenha pela qualidade. Tem alguma coisa, Jéssica, para falar que você gostaria do que você já viu nos dados do Elsa, que já começou? Obrigado. Tá bom, obrigada. Eu trabalhei, né, com o baseline do Elsa. Eu também tive a oportunidade de trabalhar nas análises de calibração e validação, agora na terceira onda, e realmente o consumo é muito baixo, né? Pela POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar, o consumo de 2017 e 2018 é de 5 quilos per capita por ano. No Elsa também não é muito diferente. Então, esses dados são relevantes, né? Mostram aí o panorama atual, mas o projeto, o núcleo, né, o nosso núcleo, vem aí para incentivar e fomentar o consumo e políticas públicas. Então, sim, é importante divulgarmos cientificamente, né, os achados e talvez até fazer associações, né, futuramente. Então, seria uma parceria muito rica. Só complementando, como a natureza desse núcleo, como é tipo CEPID, essas são os objetivos de pesquisa. Nós temos outros 2 objetivos que têm que ter a mesma importância, que é parcerias, coordenação de parcerias e comunicação. Então, a de parcerias é mais político, né? Eu trabalho com outro professor do Instituto de Pesca, mas na parte de reuniões e tal, mas que a gente tem total interesse e obrigação. E de comunicação, que é dar a divulgação no mesmo nível que se realiza a pesquisa. Então, vocês devem trabalhar dessa maneira também, e a Jéssica também está na coordenação de comunicação, que é liderada pela professora Cristiane, do Instituto de Pesca. Então, para nós, tem o mesmo peso comunicação e publicação científica. Bom, deixa eu aproveitar aqui um pouco, nós temos 2 pessoas aí que eu vou provocar. A Clara Freiberger, nossa nutricionista que está aí, e, claro, que eu não podia deixar de provocar a Adriana, né, que vai falar dos pescados da Amazônia, né, se ela quiser falar. Clara, quer falar um pouquinho? Olha, primeiro, boa tarde a todos. Professor, parabéns pela sua explanação. Eu acho que a gente precisava muito disso. E você falou uma coisa extremamente importante, né? A pesquisa ela é fundamental, mas nessa carruagem tem que ter a parceria, a comunicação e a divulgação. Eu acho que essa bandeira, né, do papel do pescado, o valor nutricional do pescado, ele precisa ser realmente, né, divulgado, e muitas campanhas para isso, não só para a gente aumentar e melhorar esse consumo, mas para a gente fazer esse diferencial na saúde da nossa população, sim. Se nós enfrentamos aí, né, hoje, há tanto tempo colocando as doenças cardiovasculares, liderando, e morte por conta disso, surge aí uma possibilidade de uma virada de mesa, mas com mudança de atitude enfim, eu achei incrível, né? Quero estar acompanhando isso também de perto, porque eu achei muito, muito, muito legal. Muito importante. Eu acho que
Esse é o novo caminho, esse é o novo trilhar mesmo. Estamos aí. Itamar. Só, se me permite, professora, muito obrigado. Seria um prazer a senhora ser incluída na nossa mala direta da newsletter. A gente tem uma newsletter bimestral. Aí eu não sei, talvez você conheça o e-mail dela, ela já está. Sim, sim, não. A Clara, sim, sim. Por favor, professora anotar, de nutrição, muito conhecida. anotar, incluí-la, se você não se incomoda. Será um prazer. Muito obrigada e Drick, quer falar? vamos juntos. Você está sempre... Então, boa tarde a todos. Eu sou Adriana, sou aluna de doutorado do professor Lotufo, tenho contribuído com Elza na parte de imagem, mas eu sou uma cidadã amazônica, né? Então, sou nascida e criada em Manaus. E vocês estão me ouvindo? Sim. O professor está acenando. Então, aqui eu tenho cultura de comer muito peixe. Então, eu praticamente como carne uma vez na semana. Eu vou na contramão da dieta basal, como o senhor falou, do brasileiro médio. Achei importante a sua colocação a respeito da parte cultural, que no Paraná os donos dos meios de produção também agora são os donos do supermercado e passaram a distribuir e moldar uma cultura, né? Moldar a cultura de consumo. Aqui nós temos cultura. A desnutrição do povo amazônico, ela é uma desnutrição diferente também, porque aqui não falta aporte calórico. Então, macaxeira, seria a mandioca plantada na várzea, e a malhadeira, que é a rede que se coloca de noite para ser tirada de manhã, de locais específicos no rio. Então, não falta ao povo um pouco de aporte proteico e o aporte do carboidrato. Então, os macronutrientes aqui, eles estão presentes, ainda que sejam regiões paupérrimas e com isolamento geográfico terrível. Então, a cultura é diferente, né? Então, acho importante quando o senhor fala que tem uma maneira da gente fazer um aporte nutricional adequado desse peixe, mudar o que esse peixinho come para mudar o que a gente consome. E aqui a gente tem a universidade também, principalmente no curso de engenharia de pesca, que é forte, aqui pelo menos na UFAM, na Universidade Federal, que ajuda essas populações a fazerem cultivos de proteínas selecionadas que são mais do gosto da população. Então, hoje, o que é o fenômeno que está acontecendo com a tilápia no Sudeste é o fenômeno que está acontecendo com o tambaqui aqui no Norte. Então, o tambaqui ele tem uma qualidade de ração X, que não é a qualidade ideal, que faz a carne dele ser diferente de um tambaqui pescado no rio, né? Um tambaqui selvagem, digamos assim. Mas é preciso pensar no que esse peixe come, porque faz diferença, né? Então, eu, enquanto mãe, sou mãe de 2 crianças, estou vendo a tendência de orientação, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que não coloca ainda como obrigatório a suplementação de DHA para criança com menos de 2 anos, mas a Sociedade Americana já coloca. E eu, inclusive, falei com a pediatra dos meus filhos, eu tenho que dar ômega 3 para as minhas crianças ou não? E aí ela falou assim, a evidência mais atual é que tem que dar. E nós aqui não temos acesso a essa qualidade de peixes de altamente produtores de ômega 3 de melhor qualidade, porque são peixes do mar. Então, tem, assim, diferenças culturais e de qualidade do pescado que também devem ser levadas em consideração quando a universidade entra. Porque tem diferenças culturais e geográficas que também precisam ser equacionadas. Daniel, quer comentar, Adriana? Sim, muito obrigado, professora. É um assunto importantíssimo. O consumo per capita na região norte, especialmente da Amazônia, é muito mais elevado que a média brasileira, pelas razões que a senhora explicou.
Sobre o tambaqui, uma pequena observação, é a segunda espécie mais produzida de aquicultura e consumida praticamente só entre Pará e Amazonas, né? Produzida em Rondônia, então é uma espécie com muita expectativa, inclusive já é cultivada na China, e eu fico pensando assim, é mais ou menos, eu fico imaginando que é igual sushi, sashimi, né? Quem comia isso antes de 94, 93? Ninguém comia, não tinha pescado. Então, se é a segunda espécie mais produzida e só tem o mercado do norte, imagina quando cair no gosto do mercado do sul-sudeste, que são os principais. E não tem nenhuma razão para não cair, porque já é consumida aqui, mas em quantidade pequena. Ela serve para churrasco, são vários cortes, é um peixe onívoro que não precisa de muita matéria animal na ração, mas de fato precisamos controlar. Sobre o Amazonas, ele seria parecido com aqueles dados dos principais países consumidores, né? A África e a Ásia, né? Pela disponibilidade e outros problemas. Mas, de qualquer maneira, eu concordo em relação a... Eu não sou médico, mas o que a gente vê é a importância para várias idades, gestação ou crianças, mas a gente tem que saber onde ela vai encontrar o nutriente e se ela vai poder pagar, principalmente se ela vai poder pagar, né? Então, eu acho que a Amazônia está dando um exemplo importante do consumo do tambaqui, porque é o gosto não sei se é o manauara só, é quem que come o tambaqui, mas parece que 80% ou 90% do que se produz em Rondônia vai direto. Daniel, nós, no semiárido lá de Pernambuco, né, na represa de Sobradinho, né, já tem o tambaqui é consumido pela população local lá. Os restaurantes oferecem isso daí. Né? Já chegou no Nordeste. Estou dizendo do grosso da produção nacional é Rondônia, né? E tem outros estados também que produzem, mas nenhum como Rondônia. Ele não está sendo produzido, ele foi... Alguém foi lá, botou o tambaqui, agora está tendo ele se reproduziu lá, introduzido. Mas não é piscicultura. Ele está sendo pescado lá. E ele... Não sei também se ele vai ser o mesmo tambaqui lá no Rio São Francisco do que em outros lugares. Tá bom. Itamar, vamos encerrar agora? Então, sim, é uma pergunta bem pontual, professor. Com relação à subida do cultivo peixes, crustáceos, tem algum impacto ou que se precise ter cuidado, ou que se preveja negativo para o meio ambiente? Não, porque é claro que acho que a maioria das pessoas vai defender uma substituição da pecuária, até por causa desses malefícios, mas é algo que eu não vejo falar sobre o cultivo da pesca. É porque eles não existem, ou porque a gente que não conhece? Igualzinho, professor, na terra pode ter problema ambiental. Tem uma série de impactos potenciais, desde gases do efeito estufa, isso que está relacionado com o uso de combustíveis fósseis, é um problema geral de energia, aí não é da aquicultura, é de uso de energia, até uso de água, eutrofização das águas, muito nutriente. Então, sim, é o que eu disse, o Brasil fez uma revolução verde notável, com alguns erros. E a gente sabe mais ou menos onde estão os erros, tem geralmente questões econômicas no meio, né? Dos nossos problemas, sim, das nossas safras que não são muito racionais, né? A gente sabe onde está o problema. A gente tem a oportunidade, por estar 2000 anos atrasado, de fazer muito melhor. Mas sim, o homem sabe, existem relatos de todos esses impactos, eu só citei alguns, né? Uso de energia, uso de água, uso de terra, uso de alimento de padrão nutricional humano. Isso ainda existe na aquicultura. Não pode continuar. Humano para humano, não para ração. Então, essas são as coisas que a gente discute. Nós discutimos na reunião da FAO de 2010, na Tailândia, o uso de recursos. Então, se você quiser, a gente tem um capítulo aí sobre um resumo desses principais usos que deve ser muito, a gente tem que ficar muito atento. Tanto no Instituto de Estudos Ambientais, é mais fácil para nós e com a nossa formação. Obrigado. Tá bom. Daniel, muito bom, né? Um enfoque diferente. Uma provocação que eu deixo aí para vocês, que eu sempre falo que
eu falo não, né? Quer dizer, eu descobri que assim, 60% dos equipamentos para cultivo da soja são importados, né? Fora os fertilizantes. Então, a gente fala muito em exportação, mas a gente não consegue desenvolver uma indústria, né, para o cultivo da soja. Uma coisa incrível. E eu digo mesmo, então, um estímulo aí, né? Que assim, pense na questão da aquicultura, mas de que nós tenhamos também os equipamentos fabricados aqui, porque isso dá muito emprego, né, isso cria tecnologia, isso é um fator de desenvolvimento importante, né? Eu sou atualmente um grande militante aí da reindustrialização do país. Tá bom? Ok, Daniel, muito bem, muito obrigado. Nós vamos dar continuidade aí à nossa colaboração. Tá bom? Agradeço a todos. Obrigado pela oportunidade, professor. Tá. Parabéns. Tchau, tchau. Então, agradeço a todos. A semana que vem, nós teremos uma apresentação muito importante. A Thaís Mauad vai falar sobre a grande questão, que é as áreas verdes, né, e o binômio saúde e doença. Então, a Thaís estará aqui presente, vai discutir hortas comunitárias e outras questões relacionadas aí à questão das áreas verdes. Então, estão todos convidados novamente.